Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal Acupuntura. O tema de reflexão hoje é medicina chinesa e práticas integrativas e complementares. Nós sabemos que a grande incentivadora dessas práticas integrativas e complementares é a própria Organização Mundial da Saúde, com uma denominação um pouco diferente, porque a gente sabe que cada país acabou adotando uma denominação, mas que é, todas elas têm algumas características em comum que nós vamos estudar aqui. A Organização Mundial da Saúde denomina essas práticas integrativas e complementares como medicina tradicional, alternativa e complementar. Para orientar a nossa reflexão, eu coloco aqui algumas questões. A primeira é o que são essas práticas integrativas e complementares, que são chamadas de PICs. Por que esse nome? E quais são essas práticas? E qual a relação que a medicina chinesa ou a medicina tradicional chinesa tem com as práticas integrativas e complementares? Então vamos lá. O que são essas práticas integrativas e complementares? PICs, que é a primeira reflexão que nós fazemos. E para isso, eu coloco aqui uma definição que vale não só para as práticas integrativas e complementares, mas também para a medicina tradicional, a alternativa e complementar, como preconiza a própria Organização Mundial da Saúde. Então, são sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e recuperação da saúde. Mecanismos naturais que visam também respostas naturais desse mesmo organismo. E vale ressaltar aqui esse caráter preventivo, que é uma característica dessas práticas integrativas. Antes de tratar, prevenir, certo? Aí, continuando com ênfase na escuta acolhedora. O que é essa escuta acolhedora? É o entendimento e o conceito de que o ser humano tem que ser entendido e tratado na sua globalidade. E aí também é importante dizer que o próprio nome práticas integrativas é uma forma de resgatar essa integralidade do ser humano. É uma forma de quebrar um paradigma de que a terapia ela tem que ser vista numa particularidade, numa parte do indivíduo. Né? E aqui as práticas integrativas elas tentam resgatar um outro conceito, né? Que é um conceito holístico de terapia. Tá? E considerando esse indivíduo não só como um todo, né, pensando no aspecto físico, mental e emocional, mas também o social, certo? Então é essa a escuta acolhedora. Tem uma visão ampliada do processo terapêutico e da promoção da saúde, considerando o ser humano em sua globalidade, respeitando os aspectos físico, mental, emocional e social, dessa forma desenvolvendo o vínculo terapêutico e a integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Veja que aqui nós temos uma definição e uma caracterização do que é preconizado pela própria Organização Mundial da Saúde, quando trata de medicina tradicional, alternativa e complementar. Então, no mundo, não há um consenso, conforme já falamos, a respeito dessa nomenclatura. Haja vista diferentes realidades e práticas ao redor do mundo. Né? No México, usa-se o termo medicina complementar e integrativa. Em Cuba, medicina natural. Veja aqui a medicina natural pensando naquele mecanismo natural, naquela resposta natural do organismo. Né? Então, medicina natural e tradicional. Nos Estados Unidos e Canadá, medicina complementar e alternativa. Veja que algumas terminologias se repetem. E no Brasil, utiliza-se o nome práticas integrativas e complementares, que são as
PICs. A Organização Mundial da Saúde estimula o resgate dessas práticas desde o final da década de 70. A implantação da chamada medicina tradicional ou medicina complementar e alternativa nos sistemas de saúde do mundo todo. Então, a grande incentivadora dessas práticas é a própria Organização Mundial da Saúde. No Brasil, os primeiros passos foram dados aí em relação à implementação de uma política, né, para essas práticas, para que a gente pudesse utilizar dessas práticas. Isso aconteceu em 2002, 2003. Antes disso, já haviam algumas discussões a respeito e somente em 2002, 2003 iniciou-se um movimento, né? Os primeiros passos foram dados aqui, através de documentos e resoluções com orientações para a sua implantação. Mas aqui ainda não existia a efetivação de uma proposta, né? Mas pelo menos com algumas resoluções que visavam o quê? Orientar como implantar. A Organização Mundial da Saúde utiliza o termo medicina tradicional para se referir ao quê? As práticas médicas originárias da cultura de cada país, por isso tradicional, né? Que são essas manifestações de práticas terapêuticas existentes nos vários países ao redor do mundo. Como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina milenar, hoje conhecida e reconhecida no mundo todo. E não é diferente a medicina ayurveda, que é hindu, a medicina unani, que é árabe, e as medicinas indígenas, que nós temos expressões dessas medicinas em várias regiões ao redor do planeta, certo? E aqui no Brasil não é diferente. Nós temos práticas terapêuticas ou conhecimentos terapêuticos que vêm de uma cultura indígena que é pouco explorada, pouco conhecida. E a Organização Mundial da Saúde, quando ela chama de medicina tradicional, ela está falando exatamente desse conhecimento, dessa medicina, né? Respeitando essas manifestações em cada um dos países. Então, por que esse nome? Agora já fica até mais claro, a partir das reflexões que nós já fizemos aqui, eu acho que entender o porquê do nome, já estamos aí formando um conceito. Mas vamos lá, tem alguns autores aqui que nos ajudam a refletir um pouco mais o porquê desse nome práticas integrativas e complementares, ou outras denominações que nós vimos aí que existem ao redor do mundo. Então, nos países em que a principal forma de medicina praticada é a alopática, outras formas de atenção à saúde são consideradas complementares ou alternativas. Essa foi um entendimento, uma definição de Kuribayashi, né? Que não prevalece, mas é um entendimento. A outra forma de entender para Souza e Luz, as novas práticas terapêuticas suprem uma demanda social, pois oferecem outras formas de solução ou alívio para a questão do sofrimento. Então aqui ele vai para esse contexto do social, né? E pensando em uma proposta diferente, que acaba complementando um pouco o que foi dito por Kurebayashi, né? Tesser e Barros vão além. Com relação às classificações de práticas empregadas na medicina alternativa e complementar, especificam que, quando essas práticas são usadas juntas com práticas da biomedicina, o que são essas práticas da biomedicina? São todas as práticas que nós conhecemos nesse contexto de saúde, né? Nesse contexto mais, eu diria, convencional. E aí a gente não fala só da medicina, mas falamos da enfermagem, da fisioterapia e todas as áreas da saúde, todas
os profissionais da área da saúde. Então, aqui é um nome, vamos dizer assim, genérico, por isso práticas da biomedicina. São chamadas de complementares. Então, quando essas práticas são usadas juntas, na visão de Tesser e Barros, elas justificam o nome, justificam ser chamadas de complementares. Quando são usadas no lugar de uma prática biomédica, já passa a ser alternativa. E quando são usadas conjuntamente, baseadas em avaliações científicas de segurança e eficácia de boa qualidade, são chamadas de integrativas. Essa é uma reflexão de Tesser e Barros, né? Para a gente ter aí um referencial. Quais são essas práticas? E qual a relação com a medicina chinesa ou medicina tradicional chinesa? Então vamos responder essas duas perguntas através dessa reflexão que vamos fazer agora. Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece de forma integral e gratuita 29 PICs, ou 29 práticas integrativas e complementares a toda a população brasileira. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento associando o que a gente conhece como biomedicina ocidental, novamente, são todas as práticas já conhecidas e convencionais, né, da área da saúde, com essas práticas integrativas, né, e complementares. O Brasil é referência mundial, já é referência mundial na área de práticas integrativas e complementares na atenção básica, naquela atenção primária. É uma modalidade que reverte o quê? Em prevenção, em promoção à saúde, com o objetivo de evitar que as pessoas adoeçam. Alguns exemplos de práticas integrativas e complementares. Então, aqui nós temos quais são essas práticas. Alguns exemplos que nós vamos apresentar. Arte-terapia, medicina tradicional ayurveda, medicina tradicional chinesa. Colocando aqui como destaque, nós sabemos que são 5 pilares, mas aqui dando destaque a acupuntura, que é o carro-chefe, Qigong e fitoterapia chinesa. Cromoterapia, constelação familiar, meditação, hipnoterapia, homeopatia, reiki, musicoterapia, quiropraxia, entre outras. Nós vimos que são 29 práticas. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi publicada, e aí já com uma proposta de implementação no SUS, isso aconteceu em 2006. Então, em 2002 e 2003 foram os primeiros passos, mas a efetivação, uma política nacional, ela aconteceu em 2006, através de portaria editada pelo Ministério da Saúde, que organizou, sistematizou a inserção das práticas integrativas no âmbito do SUS. Então, aqui foi a efetivação do que foi discutido, que foi pensado. Aqui já tivemos a efetivação através de uma portaria editada pelo Ministério da Saúde. E entre essas práticas integrativas e complementares, nós temos aí a medicina tradicional chinesa, especialmente a acupuntura, que é algo que tem sido extremamente aprovado pela população, né, por conta dos benefícios que ela oferece, sugerindo os princípios organizativos e doutrinários do SUS. Então, essa portaria já vem aí com alguns princípios para realmente colocar em prática a proposta. Dessa forma, é inserida na medida das possibilidades de cada município. Então, ela apresenta de que forma que isso pode ser feito, mas fica a decisão aí de como realmente colocar isso em prática para os municípios, de forma a integrar e complementar a biomedicina ocidental como mais uma opção aos usuários do SUS. E aí, pessoal, eu tenho aqui as referências digitais. Ficamos por aqui, até
o próximo vídeo. Abraço a todos.